Graça e paz, pessoal, eu sou o Maurício, mensageiro da fé, e vos anuncio o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse canal é um canal onde aprendemos a respeito de Jesus Cristo. Vos é anunciado os mistérios do reino de Deus que nos foi revelado em Cristo. Então, pois bem, se você é inscrito já no canal, que Deus abençoe. Se você não foi inscrito, toca o sininho, se inscreva e toca o sininho para que você receba as notificações. Todos os dias temos vídeos lançados na plataforma do YouTube, porque o propósito desse ministério é anunciar os evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Hoje é 17 de maio de 2022. Vamos aprender, né? O propósito aqui é sermos imitadores do Senhor Jesus Cristo. O propósito é imitarmos a Deus, sermos imitadores de Deus no nosso dia a dia, caminhando conforme o Senhor Jesus nos conduz. Então, o conteúdo que temos, que nos conduz para a vida, é os evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Aqui vos é anunciado os evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Então, a indicação para que você tenha o conhecimento da vida e possa viver sabendo quem é e quem haverá de ser. O conteúdo está no livro de Mateus, está no livro de Marcos, está no livro de Lucas, está no livro de João. A instrução que eu passo aqui é despertar a fé que há em você, é despertar o dom de Deus que há em você. Por isso que eu vos anuncio o Evangelho, porque eu conheço o Evangelho. E uma vez que o Evangelho é crido na sua vida por intermédio da fé, uma vez que o Evangelho é obedecido, você se torna uma pessoa, você recebe as virtudes de Deus, lhe é dado o entendimento e a compreensão a respeito do reino de Deus. Só o Evangelho nos abre os olhos nesta direção. Essa é a vereda da vida e da vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse é salvo. Agora, para que venhamos viver e entrar no reino de Deus, temos que obedecer ao Senhor Jesus. Como que eu creio que Deus é meu Pai e não o obedeço nem procuro fazer a vontade de meu Pai? Porventura não seria eu enganoso e enganaria a mim mesmo? Aqui vos anunciamos o Evangelho para que vós entrem na vereda da vida. Não pregamos aqui alegria momentânea, anunciamos o Cristo de Deus em espírito e em verdade. Vos é anunciado o Evangelho. Olha o que Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 30. O cuidado que Deus tem com as pessoas. Eu vou estar lendo o versículo 30, que é um contexto anterior, né? Que nos dá a entender o contexto anterior do texto. Não dá para ler o texto inteiro, porque o título do texto, do capítulo 10 do livro de Mateus, Jesus fala a respeito de quando ele prepara uma missão para os discípulos e os envia. Então vamos ler o 30. Todo aquele que obedece a palavra do Senhor Jesus, esse se torna discípulo de Jesus. O que é se tornar discípulo de Jesus? É você saber que você é filho de Deus, que você vive. Não é você ser aquela coisinha que aquela imagem
que é passado hoje em dia, que ser discípulo de Jesus é ser aquela coisinha michuruca e separadinha. Ser discípulo de Jesus é se tornar um homem em Deus, é se tornar uma mulher em Deus. Ser discípulo de Jesus é ser um cristão obediente à palavra de Deus, é ser eu sou discípulo de Jesus. As palavras do Senhor Jesus me dão a segurança que eu sou filho de Deus e o poder de Deus se manifesta em mim de dia a dia. Todo dia eu tenho crescido no Espírito, na fé, no amor, tenho me tornado uma pessoa melhor. Eu tenho que, todos os dias, eu tenho aprendido com o Senhor Jesus, porque o Senhor é rico, o Senhor não é pobre, os conhecimentos de Deus, eles não se encerram, mas eles são abundantemente, até o dia que venhamos entrar dentro do reino de Deus. Vos é anunciado os evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Olha o cuidado que o Senhor Jesus tem conosco. Olha o que diz o versículo 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Qual é o pai natural e a mãe natural que tem esse carinho especial por as pessoas? Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais. Não tenha medo. Porque mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Bom, eu anuncio o Evangelho, né? Então eu sou como um guia que guia você dentre o Evangelho para que você se torne um imitador de Cristo. Então a instrução do Senhor Jesus é: aquele que me confessar diante dos homens. O que significa confessar Jesus diante dos homens? É você sair por aí dizendo que Jesus é o Filho de Deus? Claro que não. Confessar Jesus diante dos homens é uma vez que o Evangelho, você se dedica a aprender os Evangelhos e você leva os Evangelhos para a prática do seu dia a dia. É obediência à palavra de Deus. Esse tem confessado que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E você se torna uma pessoa poderosa, porque a palavra de Deus, ela se manifesta em você, dando-lhe graça, dando-lhe virtude. Você começa a passar uma vida de milagres, porque as coisas que são de Deus, do reino de Deus, elas estão dentro de você e a sua ideologia torna-se a ideologia de Deus. A sua ideologia torna-se ao conhecimento que é nos dado por intermédio do Espírito de Deus. Quem que você não vai se tornar obedecendo os evangelhos do Senhor Jesus? Você vai se tornar uma pessoa inabalável. Você não vai ser aquela coisinha frágil, mas não. As pessoas que praticam o bem hoje em dia, por qualquer problema, elas têm fragilidade. São aquelas pessoas que se fazem coitadinhas porque tem um trabalho certinho, porque tem uma família certinha. Então fica aquelas coisinhas como se fossem frágeis. E Cristo, os evangelhos do Senhor Jesus nos produz, nos tira todo o medo e nos traz aquela confiança de quem está vivo. Os evangelhos produzem em nós os ensinamentos do Senhor Jesus, o poder
poder, a luz resplandece sobre aqueles que obedecem ao Evangelho, e as trevas elas fogem de você. O engano, eles fogem de você. Porque uma vez que você obedece ao Evangelho, é notório isso para todos. Porque o Evangelho produz as virtudes de Deus se manifestam em você, e as pessoas que são engano, elas fogem de você porque sabem que você não pode ser enganados. Mas talvez você goste, né, de viver no engano, né? Talvez você goste, né, de uma frescurinha, né? Dos prazeres desta vida, né? Talvez você goste, né, das coisas vãs. Então, pois bem, passa o vídeo aí, ó. Não perca seu tempo, não. Aqui vos é anunciado o Evangelho. Esse conteúdo aqui é para homem, é para mulher. São para os filhos de Deus. É para quem quer entrar na vida, é para quem quer enriquecer em espírito e em verdade. Esse Evangelho aqui é para as pessoas que querem tomar uma decisão e entrar na vida, querem ter o conhecimento. Esse Evangelho aqui é para aquelas pessoas que querem se tornar poderosas na face da terra. O Evangelho do Senhor Jesus produz em nós uma confiança que vai de eternidade a eternidade. O Evangelho nos ergue, tira toda depressão, toda angústia, toda dor, toda impotência. A pobreza, ela é dissipada. As imundícies, obras de macumba, de amarração, tudo é quebrado, tudo é desfeito. Para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Aqueles pensamentos que você não é capaz, que não é para você, que você não pode, tudo é arrancado. No seu pensamento brota uma nova ideologia, a ideologia de Deus, os conselhos de Deus, os ensinamentos de Deus, por intermédio do seu Filho, do Senhor Jesus Cristo. Seus pensamentos passam a ser os pensamentos de Deus. Você não precisa mais ir em busca de pastor, nem de bispo, nem ser participante de nenhuma religião. Simplesmente eu vou ao templo para adorar a Deus em comunhão com as pessoas, porque tem pessoas que buscam a Deus de coração. Mas eu não sou dependente de ninguém. O Evangelho produz em mim, me conduz no caminho da vida. Eu nunca fui em um templo, em uma igreja, para aprender a respeito de Deus. Não. Porque os evangelhos me ensinam o caminho da vida. Os evangelhos me preenchem. Olha o que o Senhor Jesus falou. Até os cabelos da vossa cabeça, o Pai não permite que caia um, sem que seja a vontade de Deus. Esse é o cuidado especial que o Senhor tem com os seus filhos. Isso significa que ninguém toca em você, que o mal não pode tocar em você. O mal não pode tocar em você. A instrução é para você não ter medo. Se Deus cuida dos passarinhos, quanto mais vós, seres humanos. O Senhor desceu do céu, habitou em um corpo de um homem, se fez maldito, para nos revelar,
para nos mostrar o caminho que nos conduz para a vida, que é o Senhor Jesus. É os evangelhos do Senhor Jesus. As pessoas têm vivido uma vida de angústia, de dor. A pessoa vive infeliz, não tem satisfação. Tem pessoas que não podem ficar sozinhas um dia. Ou tem pessoas que não ficam sozinhas por horas. Os evangelhos nos traz aquela satisfação, preenche os vazios. As pessoas hoje em dia elas trabalham de segunda a sexta e vivem num mecanismo do mundo, ansiosos para que chegue o final de semana, para que eles possam fazer alguma coisa, participar de algum evento, ou ir até um bar, até o cinema, o shopping. Se eles não forem, eles entram as pessoas ficam tão agoniadas e é uma falta tão grande dentro de si. As pessoas não conseguem, não amam a si próprio mais hoje em dia. O mundo, quando a gente entra na doutrina do mundo e quando a gente toma uma decisão em nossa mente, não, eu sou aquilo que eu exerço, o cargo que eu exerço, sua vida vira uma miséria, você se empobrece dentro de si. Logo vem as angústias, você se entra na vereda das trevas. Há um único caminho, é o Senhor Jesus Cristo. O caminho da vida é você viver uma vida de paz. Você, uma vez que o Evangelho está em você, seus pensamentos são pensamentos ricos, não pensamentos miseráveis. Você imagina as pessoas, olha para outras pessoas e o olhar que aquelas pessoas transmitem, aquelas pessoas que sendo olhadas são menores, as pessoas, o que olha com altivez fica se achando. E o pensamento, fulano é tadinho, fulano é coitadinho. São pessoas que estão sendo levadas pelo curso do mundo, então a inveja está reinando sobre as pessoas, a soberba, é aquela coisa miserável, aquela coisa pobre, imunda. As pessoas não têm mais sensibilidade com os outros. Há só um conteúdo que faz com que você se torne um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa com convicção da vida e não com convicções em bens. As pessoas hoje em dia vivem em busca de reconhecimento. Reconhecimento de quê? De se tornar um principal na sua empresa ou dentre a cidade onde você mora, ser conhecido. E diante do reino de Deus, quem que tu és? Tu que olha para o teu próximo, querendo estar sempre numa posição melhor. O Evangelho trata do coração dessas pessoas, para que elas entre na vereda da vida e tenham os olhos abertos e possam enxergar a vida. As pessoas que andam buscando reconhecimento neste mundo são as que vivem mais angustiadas. Uma vez que você é reconhecido, você entra no outro patamar que, para permanecer o seu reconhecimento, muitas vezes você se dá a imundícia para permanecer. Outras pessoas, elas vão caindo, vão sendo menos vistas dentre a sociedade e entram
depressão. O Evangelho nos dá a convicção da vida, nos é aberto em nosso pensamento os mistérios do reino de Deus. O seu olhar passa a ser o olhar de Deus. A satisfação, ela nasce, o Evangelho produz em nós satisfação de vida. O Evangelho produz em nós o conhecimento. Aí passamos a olhar com o olhar de Deus para as pessoas, transmitindo conhecimento, energia positiva que produz saúde, produz vida, dar crescimento aos outros. O Evangelho nos ensina a dar crescimento às pessoas, para que elas se tornem pessoas satisfeitas, porque uma vez que o Evangelho está em mim, produziu a vida em mim. As riquezas dos céus, elas se manifestam em mim. E enquanto mais eu dou as riquezas, o conhecimento, enquanto mais eu abençoar as pessoas, enquanto mais eu penso bem a respeito das pessoas, mais eu cresço, mais eu enriqueço. A minha riqueza está em dividir, em distribuir. Eu enriqueço distribuindo. Eu enriqueço enriquecendo os outros. Como o Senhor Jesus, é assim que funciona. No mundo, as pessoas enriquecem roubando os pobres. O sistema do mundo é um mecanismo que, ao que tem, eles dão oportunidade. E aos que não têm, eles oprimem para que essas pessoas se tornem escravas. Para que essas pessoas se tornem escravas e sirvam aos que têm. As riquezas financeiras deste mundo estão na mão da minoria. São 200 e poucos homens que controlam a riqueza deste mundo. E o resto da população é guiada como se fosse um rebanho. Como se fosse um rebanho. Se você for depender de homem, depender de ideologia de homem, se você for pensar que você vai se tornar uma pessoa, como que se diz, uma pessoa plena, o ser humano, se você pensar que o seu reconhecimento está em um diploma, você está indo no caminho da vergonha. Você vai ser envergonhado. O único caminho que vai te trazer satisfação e vai te fazer pleno, vai te fazer perfeito, é o Senhor Jesus Cristo. É os ensinamentos do Evangelho. As coisas que nos é proposta na vida, de certa maneira, nos conduz a praticar o bem, né? Os ensinos, muitos ensinos, né? Muitas instruções educacionais. Mas essas instituições nos dá o conhecer das coisas que são mecanizadas. A gente aprende a viver, a ser educados pela sociedade. A gente recebe o conhecimento para nos comportarmos dentro da sociedade, e isso já nos divide como seres humanos. A educação educacional que nos é oferecido nas instituições educacionais já causa divisa entre a sociedade.
Hoje em dia as pessoas vivem em classes sociais diferentes. Eu não estou dizendo que você que é uma pessoa culta tenha que estar lá no meio da favela, na casa dos pobres. Mas é para que você tenha. O Evangelho nos traz a convicção e o entendimento que as pessoas que têm menos, elas são seres humanos e são pessoas que têm que ser tratadas com respeito, como aqueles que têm mais do que eu, como os bilionários, os trilionários deste mundo que vivem de maneiras ocultas. São pessoas que merecem o meu carinho, o meu respeito, o meu amor. O Evangelho me ensina a olhar para essas pessoas e transmitir para ela vida em pensamentos, não a julgar por o que elas têm ou por aquilo que elas não têm. As pessoas hoje em dia aprendem a tratar as pessoas segundo o que elas têm. Se a pessoa tiver demais, ela é tratada de maneira, nossa, é amada, é aquele carinho, todo mundo abraça. Olha a hipocrisia das trevas que se levanta no coração de vós. Tratar uma pessoa bem porque ela tem bens, sorrir para as pessoas, transmitir uma alegria, porque aquela pessoa ela é poderosa em dinheiro, ela é rica. Quem te faz estudo de ti mesmo, converte-se-á do teu mal, porque vos é chegado o reino de Deus. Se arrependa, não faça isso. Entre na vereda do Senhor Jesus Cristo. Se converta, creia que Jesus é o Filho de Deus para que você se torne filho de Deus. E obedeça os evangelhos do Senhor Jesus para que você entre no reino de Deus. Vos é anunciado o reino de Deus. Você vai ficar sendo levado por qualquer vento de doutrina, sendo enganado por si próprio, por seus próprios pensamentos? Você acha que seu benefício vem do seu amigo rico? Você acha que seu benefício vem daquele que pode lhe sustentar? O único que pode te sustentar e te dar a vida é o Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho vos é anunciado os Evangelhos. Vos é anunciado os Evangelhos. A instrução é que você leia os Evangelhos do Senhor Jesus para que você tenha a convicção, para que você entre no reino de Deus e encontrareis e sereis rico de verdade, não sereis rico financeiramente. Sereis ricos, teus pensamentos, teu olhar, teu falar. Tu és um ser humano, tu és um ser humano, em Deus tu se torna filho de Deus. Ninguém se torna filho de Deus em nenhum outro lugar que não seja Jesus Cristo. Eu vos anuncio o Evangelho. Hoje é terça-feira, é um dia de terça-feira, são 10 horas da manhã, 9h59, 17 de maio de 2022, 10 horas da manhã. Eu poderia estar dormindo, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu vos anuncio o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho está em mim. Para mim não tem sentido fazer outra coisa a não manifestar a graça de Deus, o poder de Deus. Olhe nos meus olhos, tire suas conclusões, você que ouviu minhas palavras. Você consegue ver a vida em mim? Em mim se manifestou as virtudes de Deus, o poder de Deus. Eu não estou lhe mostrando bens, eu estou lhe revelando. As minhas palavras, elas têm poder,
e tem mexido no seu coração, porque é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo que conduz para a vida. Vos é anunciado os mistérios do reino de Deus, em espírito e em verdade. Olha o que Jesus falou: quem vos recebe a mim, recebe a quem me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. O Senhor Jesus nos anuncia, quem obedecer. O que significa receber Jesus? É você ir na igreja e dizer para o pastor: eu recebo Jesus, eu aceito Jesus? Não. Receber Jesus é você receber o Evangelho, a palavra que Ele vos ensina. É você obedecer. Uma vez que você obedeceu a palavra de Jesus, você entrou no caminho da vida e é lhe dado o conhecimento. Você entra no reino de Deus. A obediência ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a instrução. Para isso foi criado esse canal, para anunciar o caminho da verdade. Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo. Um grande abraço.